Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Queridos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 33. Gênesis 33, todos acharam? No capítulo 33, nós temos aqui o encontro entre os dois irmãos gêmeos, né? Esaú e Jacó. Eles se encontram aqui depois de 20 anos de distanciamento, né? De isolamento. Jacó fugiu de casa porque ele teve um desentendimento com o irmão, ele despertou o ódio do irmão e com razão. Ele aproveitou todas as oportunidades que tinha para passar a perna no irmão, conseguiu, e o resultado disso é que nós tivemos aí uma família que quase que se acabou, né? E aí você vai ver Esaú sai de casa, vai embora, acredito que amargurado com a mãe, porque ele estava tão amargurado que se tornou rebelde. E tão rebelde que, apesar de saber que para os judeus existia uma lei de que eles deveriam se casar com judeus, ou então casarem-se entre si, ele ainda se arranja duas mulheres, não lembro agora, mulheres hetéias, eu não tenho certeza. Eu sei que essas duas esposas de Saul se tornaram uma de Esaú, se tornaram uma amargura na vida da Rebeca. Agora, infelizmente, foi ela que, se eu trocar os nomes aí, vocês me deem as dicas, viu? Porque às vezes eu faço um bolo aqui. Mas, infelizmente, ela deu motivo. E aí, ela que esperava, ela que manipulava tudo na família, acabou que ela perdeu todo mundo. Ela ficou, a morte dela foi mais ou menos assim, solitária. Porque o marido já era de idade, né? De tanta idade que ele já estava cego. Inclusive, já certo de que morreria logo. Foi por isso que ele pediu que Esaú fizesse uma refeição especial para ele. Então, era uma refeição de despedida. Mas, apesar de tudo, o velho ainda viveu mais de 20 anos, né? Porque a Rebeca morre bem cedo. E aí, eu acredito, talvez, é possível, né, irmãos? Que ela tenha, como a gente dizia antigamente no interior, que ela tenha morrido até de desgosto, né? Porque um filho debanda totalmente. Desperta, é motivado pelo ódio, tenta matar o irmão. Ela é obrigada, então, para proteger o segundo filho, mandá-lo embora. Aí ele vai morar com o irmão dela, Labão, lá em Harã. E aí você tem uma família dividida. Você tem agora uma mulher que ela tem um marido que já é velho e cego, ela tem um filho que é rebelde e casou com as mulheres que era uma amargura na vida dela, e ela tem um outro filho, que era o queridinho dela, mas ele foi embora e ela nunca mais o viu. Inclusive, quando ela manda Jacó embora, ela diz assim, vai embora, meu filho, mas depois, quando o seu irmão se acalmar, eu mando lhe buscar. Você volta para casa. Mas, na verdade, ela perdeu o filho. Porque quando ele retorna para casa, ela já está morta, né? Ela já está morta. Então, irmãos, parece que o crime não compensa mesmo, né? Pelo menos para Rebeca deu o maior azar, né? Deu o maior azar. Tudo que ela planejou, que ela ajeitou para que fosse favorável a ela, ela não respeitou a vontade de Deus, não se conduziu conforme os princípios de Deus, e plantou e colheu. Então o resultado apareceu.
Agora, finalmente, né, depois de 20 anos de separação, no capítulo 33, os dois irmãos se encontram. Foi assim uma tensão, eu imagino os dias de tensão para aqueles irmãos, principalmente para Jacó. Ele está retornando para casa, se encontra com Esaú, recebe a notícia antes de se encontrarem que Esaú estava indo na direção dele com, acho que era 300 homens, né? 400 homens. Estava indo na direção dele com 400 homens, então ele pensou, o cara continua me odiando e agora eu não tenho mais mamãe para me proteger e nem ninguém. E aí, às vezes é bom quando a gente se encontra em situações assim, sabe? É a melhor coisa para a nossa vida, quando a gente está assim totalmente desamparado, porque infelizmente há pessoas que elas só se voltam para Deus em situações assim, de desespero. Então o Senhor acaba permitindo que certas pessoas cujo coração é endurecido, elas se encontrem em uma situação de desespero para que elas recorram ao Senhor. Mas seria tão bom se a gente recorresse ao Senhor sempre, afinal de contas, Ele só quer o nosso bem, não é? Porque esperar que tudo dê errado para a gente poder ajeitar a vida, se converter. A conversão, a vontade de Deus é que a conversão seja uma atitude voluntária nossa. E não que eu vou me converter porque não tem jeito. Porque eu me converto, ou então o negócio vai piorar. E piora mesmo. Mas, como o Senhor mesmo fala na sua palavra, Ele diz, seria tão bom que eu não precisasse, que vocês não precisassem serem conduzidos como a mula é conduzida, que precisa se colocar freio, colocar cabresto na boca dela para que ela possa seguir o caminho certo. Então, meus amados, não vale a pena resistir a Deus, não vale a pena. Agora os dois irmãos se encontram, aquela tensão toda. Jacó faz aqui toda uma estratégia na tentativa de reconquistar a paz com o irmão e, de repente, ele descobre que, na verdade, o irmão já tinha resolvido isso no próprio coração. E graças a Deus, porque se Esaú continuasse guardando aquele ódio, aquele rancor que ele tinha para com Jacó no coração, pode saber que a vida dele também estava uma tragédia, né? Ele não ia chegar aqui como ele chegou, né? Ele diz para o irmão, meu irmão, eu não preciso de nada seu, eu tenho tudo, Deus tem me abençoado, eu sou próspero. Se ele não tivesse feito como a palavra de Deus diz e perdoado com antecedência, então ele talvez já tivesse, quem sabe, até mesmo partido, ou então a vida dele seria um fracasso. Por quê? Irmãos, a vida de pessoas que guardam rancor, ressentimento, amargura, ódio, é uma tragédia. Lá em Mateus, quando o Senhor fala sobre isso, a necessidade de perdoarmos uns aos outros, ele usa uma ilustração, e na ilustração ele fala de um homem de um empregado que devia milhares para o patrão, e o patrão perdoa ele, e depois então, ele encontra um empregado dele mesmo, que devia a ele uma mixaria, e ele, depois de ter recebido o perdão do patrão, ele bota o empregado na prisão por causa de uma mixaria. E aí qual o resultado? É que o patrão fica sabendo da história, manda chamá-lo e diz, agora o perdão que eu te dei, eu revogo. Joga na cadeia, vai ficar aí para o resto da vida aí, até pagar o último centavo. Então, irmãos, toda pessoa que não aprende a perdoar os outros, e às vezes também, né, ainda tem um detalhe, não só os outros, tem pessoas que não conseguem perdoar a si mesmas dos erros que elas cometem. Pessoas assim também vivem o inferno. De qualquer modo, falta de perdão só traz desgraça. Seja para quem for, não traz nada bom. Mas Esaú perdoou
o irmão, e Jacó aqui chegou humildemente, se humilhou, pediu perdão, reconheceu que estava errado, e nós temos então, até esse momento, um final feliz. Temos dois irmãos prósperos. Tanto prosperaram na vida com Deus, como prosperaram também na vida material. Por quê? Porque de ambos os lados eles souberam obedecer os mandamentos de Deus, ainda que, para chegar a esse ponto, eles tenham precisado passar por um processo de espremer, né? Eu só lembro aqueles rolos antigos de fazer pastel. Alguém aqui fez pastel em casa nas antigas? Eu lembro que a mamãe comprou um rolo de fazer pastel, e aí tinha aquelas duas bichas, né? Aqueles dois cilindros, e aí botava a massa aqui do pastel e ela saía do outro lado bem fininha, né? Então ela ali depois amassava de novo, passa de novo, para ver se presta, amassa de novo, passa de novo para ver se presta. Tem irmãos que são a massa de pastel ruim, pode passar 1000 vezes e não presta. E depois de feito o pastel, quem comer ainda adoece. Infelizmente, tem crente assim, não é verdade, irmãos? Caim foi um. Nunca mostrou arrependimento, né? Nunca se quebrantou. Pois bem, mas aí quando eles se encontram, Esaú diz: pois, meu irmão, vamos embora, vamos retornar para casa. Esaú parece que estava esperando que Jacó fosse com ele, né? Esperando não, ele convidou que Jacó fosse com ele, morar lá na região onde ele morava, né? Que inclusive tomou o nome, um dos nomes dele, que era derivado do nome dele, né? Vermelho, como é que é o nome aqui da cidade? Edom. Então, Esaú esperava que o irmão fosse para Edom. Já o pai dele, que ainda estava vivo, e agora o velhinho estava com 60 anos. Se 20 anos atrás ele já estava cego e certo que ia morrer em cima de uma cama, tu imagina agora passados 20 anos, né? Então ele já estava mesmo para lá de Bagdá. E aí, no final das contas, o que é interessante é que você vai ver que Jacó não vai nem para a casa do irmão e nem vai para a casa do pai. Você observou isso? Ele nem volta para o pai, nem segue o irmão. Ele segue a vida dele totalmente independente. Vamos ver o versículo 16 do capítulo 33. Foi só a introdução, viu? Aqui para meia-noite termina. Versículo 16. Naquele dia Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Inclusive, eu não sei se Sucote era uma localidade que já tinha esse nome, mas pelo texto dá a entender que, na verdade, aquela localidade tomou esse nome por causa da ida de Jacó para lá. Porque Jacó, quando vai para lá, você pode observar aqui o que diz sobre isso. Ali, Jacó construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso, puseram naquele lugar o nome de Sucote. Ou seja, o nome de Sucote veio depois, por causa da presença de Jacó. A palavra Sucote significa abrigo. Então, foi ali onde Jacó construiu abrigo para os animais dele e abrigo para si, porque ele construiu uma casa, ok? E ele ali então fica morando com a família dele. Versículo 18. Assim Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Observem bem, a gente tem uma mania de ler a Bíblia. A maneira como nos ensinaram a ler a Bíblia deixa a gente com um conhecimento bíblico todo bagunçado, todo desconectado.
A pessoa que lê versículo por versículo, ela fica com as histórias tudo quebrada e ela não sabe emendar as histórias, né? Você observe que aqui Canaã, a terra prometida, lembra? Lá na frente, quando o povo em Êxodo, quando o povo sai do Egito, então nós vamos agora para onde? Para a terra prometida. Acontece que essa terra prometida, ela já existia de muito tempo. Quando a gente lê, às vezes, o livro de Êxodo, a gente pensa assim, é uma terra nova, uma terra diferente, que Deus vai dar para o povo de Israel. Não, na verdade, Canaã era a terra por onde os pais da nação de Israel, os patriarcas, já tinham peregrinado. Então, eles andaram muito tempo por ali, mas a terra não era deles. Essa é a diferença. Ali moravam quem? Os heveus, os heteus, os cananeus e outros povos mais, né? Inclusive, gigantes moravam ali. Mas a diferença é que aqui eles estão no meio desse povo estranho. Você vai até observar que quase sempre eles ficam meio assim à margem daquelas cidades e talvez para não se contaminar, porque ali era uma região muito promíscua. Era uma região que adorava os demônios, adoravam todo tipo de ídolo, era todo tipo de pecado e ainda mais povos que não tinham nenhum tipo de escrúpulo. A única pessoa que a gente vê assim falar um pouco que tinha, parece que um temor de Deus, é Abimeleque, né? Abimeleque que aparece na época de Abraão e de Isaac. Mas, observe no capítulo 18, Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou o seu acampamento ali perto. Essa cidade de Siquém, vocês vão já saber por que ela recebeu esse nome de Siquém. Vocês estão entendendo que é como se alguém estivesse descrevendo ou contando uma história no presente, usando nomes do futuro? Mas por que isso? Espera aí, contando a história do presente, usando nomes do futuro? Quando foi que essa cidade recebeu o nome de Sucote? Foi antes de Jacó chegar ou depois que ele chegou? Depois. Por que foi que essa cidade recebeu o nome de Siquém? Vocês vão ver também que ela recebeu o nome depois, por causa de uma família muito próspera que residia naquele lugar, foi crescendo, se tornou uma tribo. Depois de se tornar uma tribo, virou uma comunidade, uma grande comunidade, e aí ela recebe o nome da pessoa principal, né? E vocês vão já saber a história, e a história não é nada bonita, não é nada boa, e o povo de Israel vai estar no meio dessa história. Então, ele chegou são e salvo à cidade de Siquém, e armou o seu acampamento, observe bem, ali perto, não foi ali dentro, foi ali perto, tá certo? Jacó já tem uma postura diferente. Enquanto você vai ver lá atrás, né, o Ló indo para dentro de uma cidade pecaminosa, você vai ver em outros cantos os patriarcas que tinham temor de Deus, eles sempre ficavam à margem. Eles sempre ficavam, vamos ficar longe desse povo. Vamos seguir nossa vida aqui, não vamos se misturar, não. Vocês podem observar que eles têm essa característica. Versículo 19. Por 100 barras de prata ele comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém. Então temos aqui, né, já está falando aqui o chefe da família e o filho principal, o filho queridinho do papai. Vocês já notaram que esse negócio de filho queridinho do papai só dá desgraça? É o filho queridinho da mamãe, é o filho queridinho do papai. Vem o filho queridinho da mamãe Jacó, aí faz um acordo com o filho queridinho do papai, né? Siquém,
e vocês vão ver desgraça de novo. Chega já a desgraça. Espere só um pouquinho. Esperem só um pouquinho. Então ele diz, versículo 20: ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Que a pronúncia, né, dessa palavra era para ser Israel, né? Se eu não estou enganado, eu acho que tem X no original, é Israel, né? Israel, e vocês vão já saber o que significa. Agora observa bem a postura de Jacó, presta atenção nos detalhes, tá certo? Presta atenção nos detalhes. Jacó não vai como irmão Esaú. Jacó não volta para a cidade do pai dele, que foi a terra do meu fracasso. Foi onde eu fiz todas as besteiras que eu tinha direito, né? Aí agora Jacó vai para uma terra que ele compra, próxima dessa cidade, cujo líder principal era Amor ou Ramor, ok? Que é o pai de um príncipe, Siquém, ok? Então, quando Jacó chega ali, a primeira coisa que Jacó faz, aliás, a segunda, né? Porque antes disso ele já tinha construído casa e local para os animais. Agora, ele vai fazer um altar. Um altar. Meu irmão, ou você aprende a fazer um altar onde você vai, ou pode saber que sua vida vai dar desgraça. Pode saber. Você pode olhar na palavra de Deus, os homens que... Aqui eu estou falando homens de um modo geral, as pessoas, homens e mulheres, que onde chegaram, fizeram dali um altar, foram abençoados e prósperos. Aqueles que fizeram dali seu reinado, sua casa, mas deixaram Deus de lado, a vida deles nunca prosperou, nunca deu certo. Ok? Então Jacó já tinha aprendido, né? Jacó começou a aprender. Na longa peregrinação, ele começou a aprender que Deus tinha que estar no centro da vida dele. Então ele chega ali, compra uma terra e o que ele faz? Um altar. Ele consagra a Deus aquele lugar. Ele reconhece que ali é de Deus e que ele está vivendo na terra de Deus. Ele pagou com o dinheiro que ele ganhou, mas ele reconhece que é a terra de Deus. O Senhor é que tem o primeiro lugar aqui. O Senhor é que é o centro aqui da questão. Eu acho tão bonito quando algum irmão chega e me procura, pastor, eu comprei um carro. O senhor pode orar pelo meu carro? Algumas pessoas até veem isso negativamente, né? Orar pelo carro, o que tem a ver? Mas é uma atitude de reconhecer o senhorio de Deus na vida da gente, né? Recebi meu primeiro salário, eu vou dar de oferta para a igreja o primeiro salário. Eu tive meu filho, vou consagrar ao Senhor, vou dedicar ao Senhor. Minha casa, eu quero consagrar minha casa a Deus. Então, essas coisas não são casuais. Você pode observar, e nem é uma coisa meramente física ou então supersticiosa. Você pode observar que as pessoas que agiram assim, elas têm Deus no coração, têm o Senhor como a prioridade na vida delas, e são pessoas que são cada vez mais abençoadas. Cada vez mais abençoadas. Então, ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Esse nome no original, né, se você for olhar lá no hebraico, as Bíblias mais antigas, como a corrigida, por exemplo, ela bota ainda o nome no original, né, hebraico ou aramaico, mas prevalece o hebraico. É El Eloi Israel. Essa é a palavra, que não é uma palavra, é uma expressão. E ela significa o quê? O poderoso Deus de Israel. Agora observe bem,
Esse Israel que ele está falando aqui, ele não está falando da tribo de Israel. Ele não está falando aqui do povo de Israel. Não existia. A nação de Israel não existia. Então ali, Jacó estava dizendo assim, o meu poderoso Deus. Porque o Israel ali era ele. O nome dele não foi mudado de Jacó, o anjo, né? Não mudou o nome dele de Jacó para Israel. Aí agora ele está assumindo isso publicamente. O meu poderoso Deus. Ele faz um altar e ali ele consagra aquele lugar e põe como nome, nomenclatura para aquele altar, o meu poderoso Deus. Ou seja, o poderoso Deus de Israel. Amém, queridos? Agora sim, ele começa a ter uma história bonita, né? Agora sim. Daqui para trás foi só peia, sofrimento, angústia, ganha e perde, bate e apanha. Agora a vida dele começa a se equilibrar. Quando ele realmente tem uma experiência genuína com Deus e coloca o Senhor no centro da vida dele. Mas vai ter agora uma coisa extremamente dolorosa e muito difícil. Deus me livre de passar por um negócio desse. Capítulo 34 diz, certa vez Dina, ou Diná, a filha de Jacó e de Leia, vocês lembram que Jacó tinha uma única filha? Que foi Leia, que deu a ele, a única filha que ele tinha, Dina. Ele diz, certa vez Diná, filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Inclusive, dando uma olhada, não vi com exatidão, mas essa menina tinha aí em torno, talvez, de uns 16 anos. Bem novinha ainda. Versículo 2. Amor, o Eveu, que era chefe daquela região. Aqui eu vou fazer propaganda da Bíblia que eu estou fazendo. Precisa botar aí esse tal desse Eveu? Só serve para confundir, né? Amor, o Eveu. Que Eveu é? O que é esse Eveu? É o pai dele, é os avós dele, é a nacionalidade dele. E aí você vai procurar, pega no dicionário e procura lá, dicionário bíblico, Eveu. Não tem nada certo. Então, para que botar coisa aí só para confundir? Tirei. Entenderam? Então, seria assim, versão Aragão. Amor, que era chefe daquela região, pronto. Não deixa confusão, né? Amor, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Dina, observe que não é esse, o pessoal faz uma confusão com isso aí, porque você usa este se referindo ao mais próximo. Qual foi o primeiro nome citado? Amor. Então, é o que está mais para trás. O último nome a ser citado, Siquém. Então, como vai falar sobre Siquém, ele diz este. Se fosse falar sobre o Amor, ele diria esse, que é o que já ficou mais para trás. Entenderam a diferença? Quando usa este ou esse, ok? Este é se referindo ao mais próximo. Este viu Diná, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. Tu imagina a situação dessa menina, né, mocinha, virgem. E aí o garotão aqui, né, o boy, o papai é o dono da terra, é o ricão aqui da cidade, é o cara. E aí eu vi a menina, gostei, pego a força e transo com ela. Versículo 3. E ele achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Para que este maldito não fez as coisas do jeito certo, né? Na ordem certa. Se gostou da menina, por que não chegou lá, falou com o pai dela?
deu uma cantada na moça, falou com o pai dela. Naquele tempo não havia problema, né? As mulheres eram doidas para casar, hoje, assim como hoje, né? Se bem que parece que hoje estão mais doidas para transar do que para casar. Começou tudo errado. Então ia dar errado. E vocês vão ver a desgraça. Irmãos, uma coisinha, presta bem atenção. Porque às vezes a gente pensa que pecado é coisa insignificante. Eu vou cometer esse pecadinho aqui, não vai dar em nada não. Irmãos, foi uma moça que foi estuprada. Por causa de um estupro, porque tinha um animal irresponsável lá, que queria só ter 5 minutos de orgasmo, que com certeza não passou disso, por causa de um irresponsável que queria ter 5 minutos de prazer. Sabe o que foi que aconteceu? Uma cidade toda foi morta. Homens, mulheres, crianças e animais. Não sobrou ninguém. Você entende a seriedade de pequenos delitos? O que foi isso? Não, o menino pegou a moeda do bolso do pai e comprou bombom. Não, isso não é nada demais, não. Quando um dia você vai ver, ele está lá no jornal que assaltou o Banco Central. Não é não? Então, irmãos, olha bem como... Agora, infelizmente, o erro começou dentro de casa. Vocês estão vendo aqui que você vai ter um bocado de menino sem vergonha, por causa de pais que não souberam criá-los. Porque esse moleque aqui cresceu, como o pai era o tal na cidade, ele cresceu, tudo que ele via, ele queria e se apossava. Então, isso começa dentro de casa, irmãos. Pode ter certeza. Isso começa dentro de casa. E aquela coisa que aí o menino quer mingau, você dá um mingau. O menino quer brincar com o celular, você dá o celular. O menino quer mexer na sua carteira, você deixa ele mexer na sua carteira. Isso aí é uma criação ou uma educação permissiva. Tudo pode, tudo é permitido. Resultado? Vai criar gente assim. O fruto está aí. Amaldiçoa a sociedade, amaldiçoa o mundo. E o pior, amaldiçoa a própria pessoa. Porque 5 minutos de prazer, mas ele vai ser morto. Perdeu a vida. Entendeu? Como é sério educação. Então, ele achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Ora, depois que faz tudo errado, tu imagina uma experiência de estupro para uma moça que é educada bem direitinho, sem bagunça, aí passa por uma experiência de estupro, como é que ela vai ainda amar um animal desse? Aí ele procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao pai, aí tudo pede o papai, e o papai dá, né? É o resultado desse tipo de criação. Tudo pede o papai e o papai dá. Aí ele recorreu à mesma estratégia que ele usou desde criança. Versículo 4. Depois disse ao seu pai, isso aqui é Siquém, falando com o pai dele, Amor. Peça esta moça em casamento para mim. Por que ele não começou por aqui? Né? Pelo menos se não tivesse dado certo, também não tinha dado desgraça. Era para ter começado por aqui. Versículo 5. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Dina. Porém, como os seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada, até que eles voltaram para casa.
Jacó guarda a história, se controla, espera que os filhos voltem para casa, os 11 filhos, estão lembrando, né? 11 filhos voltam para casa. Enquanto isso, versículo 6, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, com toda razão. Ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Olha, um estupro na cultura dos judeus dessa época era um crime abominável, seríssimo. Isso aqui era a pena, a punição era a morte. Morte. Bota o cara na praça e todo mundo joga pedra nele, até que ele esteja morto. Então, era uma coisa séria na cultura deles. Versículo 8. Mas Amor lhes disse: o meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Ora, não chegou, olha, eu estou com vergonha, meu filho fez tudo errado, causou uma filha de vocês, mas eu quero reparar, vim pedir perdão pelo que meu filho fez. Não, ele considerou como normal. Não é? Normal. Teve nenhum tipo aqui de pedido de desculpa, de perdão, ou reconhecimento de culpa. Nada. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes, nós casaremos com as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas. Olha bem, aí aqui já entra uma complicação. O cara chega, destrói a vida da mocinha. Ela agora é uma mulher que não é mais virgem, então ela vai ter problema para ser aceita por qualquer homem que seja, porque para o homem daquela época, extremamente preconceituoso, casar com a mulher virgem de jeito nenhum. Então o cara chega, destrói o futuro da menina, e agora ele vai propor uma coisa pior ainda para Jacó, que aqui já era mais sério. O que é? A tentação aqui para Jacó. Os filhos deles, os parentes de Jacó, casariam com os parentes de Amor. Entenderam? Mas isso aqui, para o judeu, era lei de Deus, proibido, inaceitável. Entenderam? Então, indiretamente, o cara estava propondo que eles abrissem mão da lei de Deus e que entrassem numa relação de promiscuidade. E aqui eu não estou falando de questão sexual. Eu estou falando de promiscuidade. A palavra promiscuidade significa mistura, certo? É usada geralmente com conotação sexual, mas ela originalmente não tem essa conotação sexual. Se misturou, é promiscuidade. Tá certo? Então, iria misturar o quê? As duas raças. Era a raça lá dos cananeus, iriam agora se unir com a raça dos judeus, e para eles isso era inaceitável, era a lei de Deus. Então, fiquemos parentes, nós casaremos com as filhas de vocês, e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. Amor, como muita gente de posses, é aquele cara que pensa que se resolve tudo com dinheiro. Não é? Ele acha que vamos negociar, vamos fazer aqui um acordo vantajoso financeiramente para ambos os lados e
Vamos ser felizes, está tudo resolvido. Comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. Versículo 11. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: façam este favor para mim e eu lhes darei o que quiserem. Ora, o que eles queriam, eles não podiam mais dar, já tiraram a honra, o respeito. Então, eles praticaram o pior ato possível contra aquela família e agora eles querem ainda barganhar, negociar. Versículo 12. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo. Reduziu a menina a uma mercadoria, ainda que fosse comum naquela cultura. Essa questão de os casamentos envolvia o dinheiro, que até anos atrás ainda era comum na cultura do sertanejo, conhecido como dote, lembram? Mas não era desse jeito, era uma atitude respeitosa. Vamos lá, vamos conversar, vamos negociar. Não era chegar, vamos estuprando e depois a gente dá aí uns presentes para eles e resolve tudo, né? E só porque a moça era bonita, porque se não fosse a lindeza que ela era, tinha ficado por isso mesmo e azar de vocês. Pronto. Versículo 13. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai, Amor. Irmãos, coisa ruim não atrai coisa boa. Você comete um abuso desse e depois você quer sinceridade. E os filhos de Jacó, que também não eram essas peças boas, foi o que eles fizeram. Não, está tudo bem, deixa para lá, a gente se resolve, está certo. Vamos fazer acordo. Eles mentem. Eles se comportam ardilosamente. Por quê? Porque foi uma desonra para a menina, para a moça e para a família toda. Eles disseram assim: não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado. Vocês veem que já existe aqui uma lei entre os judeus, né? A lei da circuncisão. Se não for circuncidado, não tem negócio com gente. Isso o judeu fiel a Deus, né? Então ele diz: não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar o acordo que vocês estão propondo com esta condição. 2 pontos. Que vocês fiquem como nós. Quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. Agora, isso aqui era uma armadilha. Eles já estavam com má intenção há muito tempo. Certo? Versículo 16. Aí sim, vocês poderão casar com as nossas filhas e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um povo só. Não era esse o plano de Deus. Nada disso. E eles sabiam. O plano de Deus desde o início é que a nação de Israel fosse uma nação separada, santa. Ok? Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Tu acha? Estavam dizendo: não, fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Mas não era isso que estava no coração deles, né?
Amor e o seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada da família de seu pai. Então, Siquém era o príncipe, né? Era o príncipe da família, o príncipe da cidade. E Amor era o cara, o dono da cidade, porque tinha dinheiro. Versículo 20. Depois Amor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios. Olha, essa questão aqui da cultura. Não tinha cartório. O cartório era a porta de entrada da cidade. Não tinha documento, não tinha livro de registro. Ali eram testemunhas. Chamavam os homens mais importantes, os homens mais influentes da cidade. Eles fechavam o acordo entre eles, o acordo de palavra. Vamos ver aqui, versículo 20, né? Depois Amor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga. Amiga? Você chega, faz o cara passar uma vergonha dessa, esculhamba todo o negócio e você ainda tem a burrice de achar que fez uma amizade? Como é que pode? Essa gente é amiga. Para mim era o mesmo que dizer assim, eles são uns idiotas. A gente fala o que quer com a filha deles e dá em nada. Essa gente é amiga. Vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Esse verbo aqui, chegar, ele tem um outro sentido que não é usual hoje, né? A gente sempre fala assim, chegar no sentido de alguém que vem, né? De lugar. Fulano está vindo de lugar, chegou, acabou de chegar. Mas esse verbo, chegar, ele também tem um significado de suficiente. É bastante, é suficiente. Ok? Nós poderemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas. Mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente se aceitarmos esta condição, só uma condiçãozinha. Todos os homens precisam ser circuncidados como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo que eles têm? Olha aqui o mau caráter dessa família, né? Não desse povo. Tudo para eles era um negócio. O pecado era considerado insignificante e qualquer tipo de acordo era um negócio. O que é que nós vamos ganhar com isso? A gente ganha isso. Então, o tempo todo é um negócio. Pessoas que se comportam assim, nunca queira acordo com esse tipo de gente. Porque tem gente que não faz amizade. Eu não sei se você já amadurecer o suficiente para perceber a diferença. Tem gente que não faz amizade, faz investimento. Você já se deparou com gente assim? É aquele tipo assim, rapaz, essa pessoa tem influência, eu tenho dinheiro, é importante, quem sabe no futuro eu precise dela. Aí se aproxima. Não é amizade, é investimento. E a amizade não se baseia em lucro. Então, olha a postura do Amor. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo que eles têm? É só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e com o seu filho Siquém e foram circuncidados. Há uma outra versão, eu não sei se vai ser dito depois, parece-me que não, mas há uma outra versão que diz que como Amor e Siquém eram muito respeitados na cidade, todos os homens concordaram. Então, 25.
3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, aí vocês precisam entender aqui a circuncisão, né? Sem rodeio, sem baboseira. O que era a circuncisão? A circuncisão era, pegava o pênis do garoto, ou do homem, e cortava aquela parte, aquele couro, aquela parte que fica ao redor, que é como um excesso. Então, cortava aquilo ali, pronto. Então, isso era a circuncisão. Aquela pele que ficava sobrando ao redor do pênis, próximo da glande, cortava. Ok? Aí, como não existia anti-inflamatório, analgésico, antibiótico, tampouco cirurgião, isso era cortado, às vezes uma pedra de faca, alguma coisa assim. Alguém aqui fez como é que é aquela cirurgia? Não, nem fimose, vou nem falar da fimose não, fimose é complicada. Aquela simplesinha que é para vasectomia, que é feito lá no consultório mesmo, né? Tão simples, né? E quem faz diz que é ruim, que passa uns dias bem incomodado, né? Eu não fiz não, graças a Deus não precisei de nada disso não. Depois, 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, aí eu quero que vocês se lembrem de uma coisa, tá certo? Levi, que foi um dos que participou daqui, era a tribo dos sacerdotes. Eu acho que foi por isso que Deus botou ele. Pai, esses meninos aí gostam de cortar os outros. Vamos botar ele aí para cortar os bois no sacrifício. Simeão e Levi, irmãos de Dina, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. Todos os homens. Todos os homens de uma cidade inteira foram mortos porque tinha um animal que não sabia controlar os instintos. Vocês estão vendo como uma besteirinha pode dar uma desgraçona sem fim? E um cara rico como esse, ele podia ter 300 mulheres, 500 escravas, ele podia transar com o que ele quisesse. Vocês entendem que é só maldade mesmo? É a promiscuidade, né? O pecado. Quando o homem se deixa dominar pelo pecado, ele perde o senso, ele perde o juízo, o cérebro. E a desgraça fica aí pelo meio do mundo. Está aqui o resultado. Mataram todos os homens. Uma cidade onde não tem homem é uma cidade arrasada, acabada. Essas mulheres vão ver de quê? Se eram os homens que trabalhavam para sustentá-las. As crianças, os filhos, vão viver de quê? Se não tem mais pai. Todas as crianças órfãs. Rapaz, se a gente... Pelo amor de Deus, quando é que a gente vai ter juízo e a gente vai começar a pensar que um pequeno ato irresponsável nosso pode trazer desgraça para o mundo inteiro? Aqui foi só a cidade. Mas alguns atos trazem desgraça para o mundo inteiro. Então, irmãos, eu espero que os irmãos que estão ouvindo essa ministração entendam que nós temos que viver com responsabilidade. Não é só fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que me dá prazer, o que é melhor para mim, e depois sair achando que não fez nada demais. Não é assim que a vida funciona. Versículo 26. E Amor e Siquém também foram mortos. Valeu a pena? Valeu a pena esse prazer? Perdeu a vida. Feito besta.
Em seguida, Simeu e Levi tiraram Diná da casa de Siquém. Eles já tinham levado a menina para casa. Assim, na verdade, essa moça foi sequestrada. O cara pegou a menina, ela foi visitar fazer amigas. Cuidado, viu, com as mocinhas aí que saem para arranjar amiga. O que eu conheço de história de mocinha que saiu de casa com as amigas, ou para fazer amigas, e voltaram grávida. Isso as que voltaram, né? E umas que nem voltam, né? Umas que nem voltam. Só para ajudar a botar juízo na cabecinha de vocês meninas aí, vocês moças. Uma vez eu conheci uma moça, ela tinha problema com demônio e tudo. Aí eu fui fazer uma libertação com ela, comecei a ver onde começou o problema. Eu sei que uma das coisas que o diabo tinha usado para desgraçar a vida da menina e deixá-la sob o domínio dos demônios, é que ela saiu uma vez para uma festa na casa de uma amiga, foi com as amigas tinham amigos. Eu sei que depois, não sei que horas foi lá, ela resolveu, não sei se foi no outro dia, não sei quando foi. A moça foi tomar um banho no banheiro. Aí, quando ela estava lá debaixo do chuveiro, tomando banho, entrou lá um gaiato, um Siquém, e simplesmente pegou a menina e tirou a virgindade dela. E deixou ela lá, sangrando debaixo do banheiro. Pronto. A partir daí, a vida dela se tornou uma desgraça, um inferno. Agora, ela tinha fechado a porta do banheiro. Mas sabe o que foi que aconteceu? O gaiato lá combinou com as amigas dela, que eram amigas dele. Aí combinaram, quando ela entrar no banheiro, aí vocês vão lá, vocês deixam a porta aberta, que eu entro. As amigas abriram a porta para a moça ser estuprada dentro do banheiro. Vocês estão entendendo, mocinhas? Aí, quando vocês querem sair de cabeça avoada por aí, indo para cantos que não sabe nem onde é, nem com quem é exatamente, ou às vezes pensa que sabe, foi o mesmo que fez de nada. Está aqui. Isso aí foi só um passeio. Por que foi só? Tinha 11 irmãos. Tinha as escravas, tinha tanta gente. Por que ela foi só? Dar uma voltinha na cidade. Resultado, está aí. Então, gente, acordem. Tá certo? Acordem. Prestem atenção. Eu acho que se eu deixasse vocês contarem histórias, se vocês tivessem coragem de contar as histórias aí do que vocês já viveram, já aconteceu com vocês. Amós e Siquém também foram mortos em seguida. Simeu e Levi tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó, olha isso, só peça boa, né? Os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Ou coisa desgraçada que tem para destruir o ser humano, se chama vingança. Vingança. Eu conheço histórias de vingança que daria um filme de terror. Tinha um rapaz que morava, aí, eu acho que ele já morreu, ele acabou se tornando alcoólatra. Eu sei que era uma briga no interior, no final das contas, essa briga, aí um matou o outro lá, da outra família, aí o irmão foi se vingar e matou da outra família. Eu sei que foram se matando, que não tinha sobrado quase mais nenhum membro em ambas as famílias. E o último rapaz, o último que ainda sobreviveu, que morava ali perto da minha casa, eu lembro bem, às vezes ele passava, era só o couro e os ossos. Alcoólatra, e era só o couro e os ossos, corroído por vingança, por...
Então, irmãos, vingança vira uma desgraça. Agora, às vezes, a vingança tem origem numa revolta legítima, né? Mas ela não é o caminho. A vingança não é o caminho. Até porque o Senhor diz: a mim pertence a vingança. Então, deixa que Deus trate. O Senhor vai tratar. Desgraça sua vida por causa de um outro desgraçado, não. Versículo 28. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi. Simeão e Levi foram os chefes, né? Foram eles que tomaram a iniciativa, mas os outros 7 foram juntos. Então Jacó, versículo 30, disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores destas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mais desgraça por acontecer. Não é verdade? Mais desgraça por acontecer. E por que não piorou? Porque Deus, por misericórdia, você vai ver que Ele intervém. É o Senhor que cessa essa desgraceira que eles começaram. Versículo 31. Mas eles responderam: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Logicamente, humanamente falando, tem razão, né? A irmã deles foi tratada como uma prostituta. Pior do que isso. A prostituta era paga. Aqui a menina foi na marra. Não recebeu nada, só vergonha, desonra e ainda foi levada para a casa do cara. Nem voltou para a casa dos pais. Por isso que eles, quando invadem a cidade e matam o Ramor e o Siquém, eles tiram a menina que estava na casa deles. Estava lá por quê? Estava de livre, espontânea vontade? De jeito nenhum. Ok? Aí, meu irmão, quando a gente começa a fazer essas desgraceiras malditas que a gente costuma fazer, e eu estou botando aqui a gente porque às vezes a gente não faz tanto mal quanto eles fizeram, mas faz também. Todos nós fazemos nossas burradas. Aí, meu irmão, se Deus não entrar na história, essa desgraça vai até o final do mundo. Vai parar no inferno, só para no inferno. Então, queridos, no versículo 35, é quando Deus, por misericórdia, intervém. Intervém. Mas, somente na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, vamos... saber o que foi que Deus fez. Para que isso não desse outra desgraça. Porque, caso contrário, ia ser uma outra nação. A nação de Israel não existiria hoje. Vocês estão vendo como a coisa é séria? Se não fosse a intervenção de Deus, a nação de Israel tinha se acabado ali. Porque os patriarcas, os chefes da nação, fizeram essa burrada aqui. Ok? Então, meus amados, eu espero que nessa nossa reflexão, que tenhamos ajudado você a pensar 1000 vezes antes de fazer uma coisa que não deve. Certo? E entender que só buscar o seu prazer, o seu sucesso a qualquer custo, isso aí só traz desgraça para você e para o mundo inteiro. E aí os seus filhos vão pagar a conta que não são deles. Uma conta que não é deles. Você entendeu como é sério?
Então, vamos pedir que Deus nos ajude, que o Senhor nos conceda graça para que, quando houver situações assim, a gente saiba arrancar o mal que foi plantado. Porque a gente, às vezes, não consegue impedir que um mal seja plantado. Mas a gente pode impedir que o mal seja propagado. A gente pode dizer, pare, eu não vou ser instrumento do diabo e passar para frente essa desgraça que já começou. Amém, queridos?